Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus, ao estudo genuíno, ao estudo verdadeiro que foi ensinado por Jesus. No vídeo anterior, nós falamos sobre a regeneração, um dos milagres que acontece na medida ou no ato ou no exato momento quando a pessoa toma a decisão, reconhecendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando ele vai em direção a Cristo, faz a conversão, se arrepende da sua vida anterior, do seu mau caminho, se entrega a Cristo, reconhecendo o sacrifício da cruz, ele passa agora a ser uma nova criatura. Estamos falando sobre a regeneração. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o milagre da regeneração. Vamos ler aqui para a nossa reflexão no Evangelho segundo João, apóstolo João, capítulo 3, no versículo 5, que diz assim: João, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 5, olha o que diz. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus disse que se não tiver o novo nascimento, Jesus disse, se não nascer da água e do Espírito, não tem como entrar no reino de Deus. João ainda, o Evangelho segundo João, no capítulo 5 ainda, o versículo 24, Jesus reforçou isso. Olha o que ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, quem o enviou, Deus, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. No momento que o homem toma essa decisão, reconhecendo o sacrifício, se entregando para Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele agora se torna uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Nós imaginemos agora um homem em busca de Deus. Quando ele entra numa igreja, ali ele sente o poder do Espírito Santo, que opera nele a convicção e pela fé entrega sua vida a Cristo. No momento em que ele creu, nasceu de novo. Foi regenerado. Podemos perguntar a nós mesmos: em que aquele homem é uma pessoa diferente? Por ter experimentado o milagre da regeneração, em que aquele homem é diferente? Por ter experimentado o milagre da regeneração? Então é nesse texto, ou nesses textos, que nós iremos estar falando sobre em que aquele homem pode ter tido a novidade de vida. Olha, neste texto estudaremos duas bênçãos que são concedidas ao homem neste milagre. Uma é a nova vida e a outra é a nova natureza. Por nova vida, referimos-nos ao fato de que o homem estava espiritualmente morto e agora está ressurreto no seu espírito e pode entrar
em comunhão com o Espírito de Deus. E por nova natureza, referimos-nos ao fato de que o homem passa a ter uma nova atitude para com o pecado e a justiça. Uma nova vida. Vamos falar sobre o que é essa nova vida. Cristo ele disse a Nicodemos que teria que nascer de novo, a fim de entrar no reino de Deus. Mais tarde ele explicou isso, dizendo que em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou a ter nova vida. Este versículo não somente promete ao crente a sua entrada no céu após a morte, como também indica a realidade presente de possuir uma nova vida. Note que o versículo declara que os que crê já receberam esta nova vida, já passaram da morte para a vida. Este versículo e muitos outros, que eles são semelhantes, indica que o crente está vivendo agora a vida da era espiritual do porvir. Esta vida é bem diferente da mera existência física. É o vivificar do espírito do homem através do Espírito de Deus. É a interação ou comunhão entre Deus e o homem, proveniente da vida comunicada ao Espírito do homem pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 11, olha o que diz. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Mudou a chave, mudou a direção, mudou o alvo, mudou o foco. O homem estava morto, agora está vivo. O homem estava nas trevas, agora está na luz. O homem servia a um Deus morto, agora serve a um Deus vivo. O homem não tinha comunhão com Deus, agora passou a ter comunhão com Deus. Todos os crentes desfrutam agora desta vida espiritual de comunhão divina e pode antagonizar a eternidade, quando terá então ainda maior e mais íntima comunhão com Deus, livre das limitações da sua presente natureza pecaminosa. O homem passou das trevas para a luz. O homem passou da morte para a vida. O homem passou do pecado para a justiça. Isso é entendido como uma nova vida. Esse é o milagre da regeneração. Agora o homem passou a ter uma nova natureza. À vista da perspectiva celestial, a regeneração confere ao homem uma nova vida espiritual de comunhão com Deus. Vista da perspectiva terrestre, ele confere ao homem uma natureza ou atitude, modo de pensar ou sentir inteiramente novo, odiando o pecado e amando a justiça. O nascimento desta nova natureza na vida do crente ou do convertido é uma experiência tão real e revolucionária que a Bíblia compara a uma pessoa que torna-se totalmente nova. Dá-se um completo rompimento com a vida velha, a fim de ter lugar uma nova vida e superior. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram nova. Esquece a sua vida anterior, agora é um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vai andar em novidade de vida. Esta nova natureza não é como a dos anjos ou dos homens ou do homem Adão antes da queda. É realmente a natureza de Deus. Por estar em Cristo, o crente tornou-se coparticipante da natureza divina. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais
nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipante da natureza divina. Passou a ter uma natureza divina agora no homem. Agora pode se questionar ou se perguntar: mas se o crente agora compartilha da própria natureza de Deus, por que ele ainda tem que lutar resistindo ao pecado e à tentação? A resposta temos no fato de que a nova natureza não é uma substituição da velha. Temos fato de que a nova natureza não é uma substituição, mas sim um acréscimo. A velha natureza pecaminosa do crente não é removida nem apagada. Continua presente e permanecerá como parte do crente até o momento da sua morte ou da sua transformação no arrebatamento. A diferença, porém, entre o crente e o descrente é que o descrente tem uma só natureza caída. E o crente, agora ele tem duas naturezas. A natureza pecaminosa e agora foi introduzida ou acrescida a natureza divina na sua vida. Uma é inclinada ao pecado, outra é inclinada à justiça. Ao passo que o crente agora, ele está mais tendencioso para praticar a justiça. E por isso tem esse conflito entre a natureza antiga e a nova natureza. A natureza antiga que é o pecado, a natureza nova que é justiça. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Tem uma briga interior. Por isso que o crente tem que lutar. Por isso que o crente continua, tem que perseverar. Por isso que o crente não desiste. Por isso que o crente entrega sua vida a Cristo, ao novo Senhor, ao novo dominador da sua vida. Romanos, capítulo 7, versículo 21 diz: então, ao querer fazer o bem, encontra a lei de que o mal reside em mim. Então tem essa luta agora, tem essa resistência agora. Por isso que o crente ele tem uma nova natureza, uma nova vida, um novo homem, uma nova mulher, mas ainda ele tem que lutar contra a antiga natureza que não foi removida, que só vai ser removida de fato, ou quando ele chegar ao fim da sua vida terrena, ou quando ele for transformado para ser arrebatado. Aí acabou. Para sempre estará adorando ao Senhor. Esta guerra civil interminável entre as duas naturezas poderia ser muito desalentadora se não fosse o caso para o crente, se não tivesse a esperança de servir a Cristo para vencer a natureza do mal. Nós vimos aqui em Romanos capítulo 6, versículo 16. Olha o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 16, para nós entendermos melhor. Romanos 6, 16. Olha o que diz aqui. Olha o que diz Romanos 6, 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentei por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então nós sabemos quem nós nos apresentamos agora: a Cristo. Para a vida, não é para a morte. Não é para a injustiça, é para a justiça. O corpo e a carne. A Escritura frequentemente se refere à natureza pecaminosa do homem como a carne. Essa natureza que precede de Adão é herdada fisicamente por todos os homens, em contraste com a natureza divina que é outorgada espiritualmente apenas àqueles a quem crê em Cristo. Há, no entanto, outros casos em que as Escrituras falam da carne sem quaisquer implicações morais, referindo-se ao corpo, que em si mesmo não é ímpio nem pecaminoso. Antes da queda, o corpo de Adão não era pecaminoso, nem era pecaminoso os seus apetites.
A Bíblia indica que Adão tinha apetite ou impulsos para comer, para beber, para trabalhar, para procriar, para o companheirismo e para ter respeito próprio e reconhecer que era distinto dos animais. Sem dúvida, Satanás empregou esse último instinto para levar Adão ao pecado e ao orgulho e rebeldia contra Deus. Semelhantemente, no discurso da história, os homens em gerações sucessivas têm abusado de todos esses desejos naturais. A necessidade de comer tem sido distorcido para glutonaria, a de procriar para a concupiscência, a necessidade do companheirismo para o adultério. Esses impulsos básicos e muitos outros que são mencionados não são errados entre si. São impulsos naturais que fazem parte do corpo físico que Deus nos deu. Torna-se pecado quando são mal orientados ou demasiadamente enfatizados pelo ego. O abuso do corpo físico ou seu descuido por sermos crentes é uma crença totalmente antibíblica. Todas as flagelações do mundo não seria bastante para descobrir a natureza inerente e pecaminosa do homem. A única solução para manter a vitória sobre a tentação que vem dos nossos impulsos naturais é submetê-la ao Espírito Santo, deixando que ele opere através de nós. Assim, tenhamos um estilo de vida temperante, disciplinado e que justo e agradável a Deus. Colossenses 2, 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Romanos 6, 12, 13. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, de maneira que obedeceis às suas paixões. Nem ofereceis ainda, cada um, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como os ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Esse é o milagre da regeneração, nova vida. Esse é o milagre da regeneração, uma nova natureza. Esse é o milagre da nova geração, a luta da carne contra o espírito. E vamos permanecer firme para não cairmos. E já no próximo vídeo nós vamos falar sobre o poder da regeneração. Compartilhe no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, no grupo da família, no grupo do bairro, no grupo dos vizinhos, no grupo dos pastores, para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Desde já agradeço a todos, graça e paz. Todos tenham um bom dia.